Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? A gente vê em consultório, é uma doença que é crônica, né? E pode às vezes trazer complicações mais sérias. Nós vamos falar do lúpus eritematoso sistêmico, né? O que é o lúpus eritematoso sistêmico? É uma doença inflamatória crônica de causa multifatorial, né? Que envolve o desenvolvimento de anticorpos. Então é uma doença autoimune, né? A pessoa começa a produzir anticorpos que geralmente têm o objetivo de tratar infecções, né? Por vírus, por bactérias, por fungo. Esses anticorpos, chamados de autoanticorpos, eles erram o alvo e vão nas articulações. Então se tornando uma doença autoimune. A pessoa produz anticorpos contra as estruturas dela mesma. As articulações, as cápsulas articulares, né? Os tecidos moles em volta da articulação. Então afeta sobretudo mulheres, né? 90% atinge múltiplos órgãos e evolui com o período de atividade e remissão. Então, uma doença mais do sexo feminino, mas pode atingir não só a pele, mas também os órgãos internos, não só as articulações. Pode atingir o coração, pode atingir o cérebro, naquele lúpus sistêmico mais agressivo, né? Mas que evolui por períodos de atividade e períodos de remissão. E a pessoa passa algum tempo sem sentir nada. Depois de algum tempo volta de novo. É mais frequente entre 15 e 50 anos de idade, principalmente nas mulheres, como eu disse, e a etiologia envolve fatores genéticos e ambientais. Nós temos casos de lúpus, por exemplo, que tem numa família, a mãe tem, talvez a filha tem, talvez o irmão tem. Então pode envolver casos também genéticos e também os casos, os problemas, situações ambientais, né? Pessoas expostas a estresse, pessoas expostas à insolação, talvez determinados usos de determinados alimentos. É frequente aparecer nas regiões malares, aparece na face, né? A clássica lesão em asa de borboleta que caracteriza o lúpus, né? E aquela mancha avermelhada elevada na face, geralmente desencadeada por exposição ao sol. Então, quem tem lúpus, que vai ao sol, tem mais chance de desenvolver esses tipos de lesões, né? Outro sintoma é a artrite de pequenas articulações das mãos e dos punhos e joelho. Então, a gente vê muito isso, né? O lúpus atingindo as articulações, e essas articulações podem ser em qualquer lugar, mas nas mãos, nos punhos e nos joelhos, com uma frequência grande. A anemia é frequente no lúpus. Quando a gente tem uma pessoa com lúpus sistêmico, né? Porque nós temos o lúpus localizado, o lúpus discoide, que só dá na pele, mas o lúpus sistêmico, que vai para as articulações, pode ir para o coração, pode ir para o cérebro e para todo o organismo, ele pode afetar inclusive os rins e levar a pessoa a desenvolver uma insuficiência renal. Então o lúpus sistêmico é uma doença que tem que ser tratada adequadamente e evidentemente que isso tem que ser feito por um profissional da área. O sistema nervoso central, quando afetado, pode levar a um estado confusional, agudo, até como se fosse uma psicose. A pessoa fica confusa e um pouco paranoica às vezes, e com muita dor de cabeça, podendo levar até o coma. Então, o lúpus pode afetar o cérebro, pode dar um processo de encefalite, e isso aí levar a um estado confusional, levando a pessoa até ao coma, né? Pode haver também uma dor torácica com derrame pleural e ainda pericardite. Como eu falei, o lúpus sistêmico pode avançar para outros órgãos, para o coração, né? Para a pleura, para o pericárdio, dando essas inflamações de outros lugares, né? Existe no lúpus uma situação que é muito característica, que é o fenômeno de Raynaud. Ele ocorre em 20 a 40% dos casos, levando a cianose dos dedos das mãos e dos pés. Então a pessoa, principalmente do frio,
os dedos ficam roxos, né? Dá aquele dedo azulado. Isso pode ocorrer nas extremidades, que é onde a circulação é terminal. Vasculite pode ocasionar úlcera isquêmica com necrose digital. Então a pessoa que tem lúpus, ela tem problemas também nos vasos sanguíneos e pode dar uma inflamação na artéria, por exemplo, e ela começar a ter necrose, por exemplo, nos dedos, fazendo aquelas úlceras necróticas do lúpus. Isso nos casos mais avançados e nos casos sistêmicos, onde o lúpus não foi adequadamente controlado. Em 40% dos casos, pode aparecer aqueles linfonodos crescidos, as chamadas ínguas popularmente, né? Os gânglios linfáticos. Pode aparecer também a conjuntivite. Aparece mais ou menos em 10% dos casos. Alguns gânglios e também a conjuntivite. Em 40% dos casos, esses linfonodos crescidos poderão surgir, né? E conjuntivite pode aparecer em 10% dos casos. Esses autoanticorpos, né, que são chamados anticorpos antinúcleos, são os fatores antinúcleos, que a gente abrevia como FAN, fator antinúcleo, eles são encontrados em mais de 90% dos casos e são importantes para o diagnóstico da doença. Quando você faz um diagnóstico de lúpus, uma suspeita de lúpus, o paciente está lá com um quadro grave de pele, lesões de pele, asa de borboleta, parecendo aquela asa de borboleta na face, lesões articulares, entendeu? E um quadro demonstrando que existe a possibilidade de quadro de artrite, de lúpus, né? Há casos às vezes na família, a gente faz a dosagem desse fator antinúcleo, FAN. E ele está presente em mais de 90% dos casos da doença. Então ele é importante para o diagnóstico da doença, né? O tratamento adequado do lúpus permite vida longa e com boa qualidade. Isso é importante dizer aqui. Por ser uma doença grave e séria, não quer dizer que ela não é tratada, de jeito nenhum. O lúpus bem tratado dá a possibilidade da pessoa ter uma vida normal, tranquila, desde que siga adequadamente todo o esquema de tratamento, né? Deve-se evitar, por exemplo, fatores que possam ativar a doença. O uso de anticoncepcionais estrogênicos. Quem tem lúpus não deve usar anticoncepcional, porque faz aparecer as lesões da pele. Evitar a exposição solar. Pessoa que tem lúpus, não é bom ficar ao sol. Sempre tem que usar protetor solar. Pode usar o fator 30, que eu já disse aqui várias vezes, que é um fator bom para proteção, não precisa ser 50, 100. Fator 30 é suficiente. Nas áreas expostas da pele, expostas ao sol, né? Face, né? Os membros superiores, não é isso? Toda a área exposta ao sol. Passa ali umas 2, 3 vezes ao dia, isso resolve bem. E é lógico controlar o estresse emocional. O problema do estresse emocional no lúpus é muito importante, porque ele faz desencadear, às vezes, uma crise de uma doença que às vezes estava ali tranquila, estava silenciada, né? Lesões cutâneas, essas lesões de pele, pode ser tratada com corticóides locais, isolados, ou às vezes a gente usa até a cloroquina, que é um bom medicamento para controlar esse processo inflamatório do lúpus. Às vezes a gente necessita também de corticoide oral, não só do corticoide local para pequenas lesões, mas às vezes é preciso dar uma série de corticoides orais, até injetável, quando tem o lúpus, por exemplo, dando encefalite, os casos mais graves, né? Onde precisa, às vezes, até de internar o paciente. A artrite, ela pode ser tratada com um anti-inflamatório comum, né? Nós temos diversos no mercado, esses anti-inflamatórios chamados não hormonais, que não são corticoide, por exemplo, diclofenaco, nimesulida, esses são os anti-inflamatórios não hormonais, né? Mas às vezes essa artrite exige o uso do corticoide oral, isolado ou associado às vezes à cloroquina ou metotrexato, que é um outro remédio que ajuda muito a controlar o lúpus. Os casos graves podem exigir o uso de imunossupressores, né? Isso pode acontecer. As complicações mais sérias ocorrem quando o lúpus atinge os rins e o cérebro, porque pode levar a insuficiência renal e pode levar a encefalite e até o coma. Nesses casos, o tratamento deve ser em centro de excelência, com especialista na área. Então, o lúpus é uma doença que não pode ser negligenciada, deve ter um especialista, o reumatologista para tratar e conduzir o quadro bem
para que a pessoa tenha uma vida normal. Então, sobre lúpus, era isso que eu tinha para hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.